Então, pessoal, tudo bom com vocês? A gente está fazendo uma série aí com vários vídeos tratando de analfabetismo funcional. Essa é a parte final dessa série de vídeos e a origem dela é numa live que eu fiz para o canal da professora Gabriela Castro, canal Inteligência Sem Limite. O link está aqui nesse vídeo e nos outros vídeos também que eu já coloquei aqui. Ele foi dividido em 3 partes. A terceira parte vocês estão vendo agora. Para quem acompanhou a primeira e a segunda, esse é o encerramento, a parte final com a conclusão do nosso bate-papo. Para quem perdeu algum dos outros vídeos, volta lá no canal, aqui no canal, e assista os vídeos que vocês não assistiram. Então, antes de soltar a vinheta, deixem o like de vocês, sigam o canal, ativem o sininho da página para que vocês possam receber notificações dos próximos vídeos e compartilhem. Quanto mais gente discutir esse assunto, quanto mais falarmos desse problema, que é um problema gravíssimo na educação do Brasil, melhor vai ser para acharmos uma solução para resolvê-lo de vez. Então, segue a vinheta, vamos para a parte final do vídeo, da live, como combater o analfabetismo funcional na pós-pandemia. O problema é a dificuldade de compreensão de textos, de enunciados. E quando a gente fala, um discurso, um texto, um comando, uma voz de comando, é um discurso, isso é um texto também. Então, quando sai lá um protocolo de comportamento, de o que você tem que fazer, como você tem que fazer, a pessoa não é capaz de compreender isso. Não é que ela seja uma irresponsável que deliberadamente ela quer quebrar as regras. Não, às vezes ela não compreende mesmo. Então, isso afeta o comportamento social e isso afeta relacionamento, afeta o autocuidado da pessoa não compreender o que ela precisa fazer para cuidar dela mesma, para evitar determinadas doenças ou determinadas situações de perigo. Então, está ligado à evolução intelectual, está ligado à evolução profissional. Uma vez, tem muitos anos isso, eu vi um estudo que foi feito lá fora, na Inglaterra, e eles foram acompanhando um grupo de alunos e foi acompanhando nos 20 anos seguintes desse grupo de alunos. Esse estudo foi concluído recentemente. E aí eles detectaram o seguinte, e olha como a importância da leitura está ligada a vários aspectos da vida. Eles perceberam que os alunos que não eram proficientes em leitura, os alunos que eles não se dedicam, quando lá atrás eles não tiveram uma boa formação e não se dedicavam à leitura, isso comprometeu todo o seu processo educacional, e eles foram alunos que não se dedicaram ao ensino porque eles não compreendiam e aí abandonavam a ideia de estudar e iam gazetear e fazer bagunça e tudo mais. Então, essas pessoas que tiveram uma formação precária durante a fase educacional dela, da alfabetização até o fim do ensino médio, eram pessoas que, quando saíam da escola, e mesmo entrando na faculdade ou não, elas, em geral, elas acabavam parando em empregos que pagavam menos, e esses empregos que pagavam menos, dali a 10 anos, 15 anos, eles estavam com a mesma renda, no mesmo emprego e com o mesmo padrão de vida. E as pessoas que eram proficientes em leitura e que eram dedicados ao estudo, que compreendiam e estudavam, independentemente de fazer faculdade ou não, essas pessoas, por compreenderem melhor as coisas, por exemplo, por serem bons leitores, elas conseguiam ter empatia, elas conseguiam se colocar no lugar do outro, elas tinham facilidade na resolução de problemas, elas conseguiam fazer uma melhor leitura do ambiente. E isso é muito importante salientar do benefício da leitura, mas também do benefício da linguagem, do domínio da linguagem. E aí essas pessoas davam saltos, 10 anos, saltos do primeiro emprego até 10 anos depois, dali a 10 anos a 20, percebeu-se que as pessoas com a melhor formação, a melhor compreensão das coisas a partir de leitura, geralmente pessoas que liam clássicos, elas tinham um crescimento socioeconômico muito maior. Então o domínio da leitura afeta isso. O analfabetismo social afeta isso. Porque se você não... Até, Clériston, na forma que você vai lidar com os seus superiores, com seus colegas de trabalho, né? Sim, sim. E o que acontece? Essa compreensão vai afetar o cotidiano em todos esses aspectos. E a pessoa que não domina a linguagem, a pessoa que não domina a leitura, é curioso. Assim, você já ouviu isso tanto quanto eu. Às vezes eu estou dando aula, vou falar de período composto, falando de oração subordinada, aí alguém fala, professor, por que eu tenho que saber o que é uma oração subordinada adverbial?
até essa compreensão lá no ensino médio de que você compreendeu que é uma oração subordinada adverbial, você compreender que ela estabelece uma relação de sentido, e na hora que eu estou lendo um texto, ou na hora que eu estou explicando alguma coisa para alguém, ou falando alguma coisa, eu tenho que saber estabelecer uma relação de causa e efeito, eu tenho que saber estabelecer uma relação, eu tenho que compreender a relação de causalidade, eu tenho que compreender a relação de adversidade, eu tenho que compreender quando alguém está concluindo um raciocínio. Então, eu não vou usar a nomenclatura, mas eu tenho que compreender como funciona. Só que para eu compreender como funciona nesse nível mais complexo, eu tenho que ter tido uma base melhor. Eu tenho que ter dominado. E essa história de que você precisa, né? Eu aprendi isso na faculdade, né? Que você não precisa decorar nada. Tudo bem, não é uma questão de decorar, mas você precisa entender como aquilo funciona. Pois é. Mesmo que você não lembre depois exatamente o nome, oração subordinada, substantiva, subjetiva, mesmo que você não lembre esse nome, você tem que entender o processo. Compreender o processo. É interessante isso. Dentre essas leituras que eu fiz nos últimos tempos a respeito disso, de cognição, de compreensão de leitura e tudo mais, tem um professor que eu gosto muito de língua portuguesa, o Carlos Nogueira. E eu até uso muito a gramática dele, a Suma Gramatical, recomendo para todo mundo, é maravilhosa. E uma vez eu vi o Nogueira, um vídeo do Nogueira no YouTube, e aí ele falava uma coisa interessante, que ele falava o seguinte, muitas vezes você ser um leitor proficiente, você lê os clássicos, você lê os grandes textos, você acaba tendo um conhecimento melhor de língua portuguesa e de gramática e escreve muito melhor do que aquela pessoa que sabe a regra gramatical. É isso que você está falando, é o entendimento. Então, se você é um bom leitor, por mais que você não saiba o que é uma oração subordinada adverbial causal, você vai saber construir uma frase, um enunciado que estabeleça uma relação de causalidade. Você porque a leitura causa isso, né? A leitura causa isso. Isso, porque você viu aquilo sendo replicado em vários textos, e aí você percebe o padrão, e você replica esse padrão. E aí, por isso a leitura ela tem que ser incentivada desde que a criança está na barriga. Sim, e não só incentivada, ela tem que ser incentivada, mas isso é outro clichê que eu tenho ferramentada, uma bronca. Né? É isso, eu tenho uma bronca, porque assim, eu vejo muita gente falar assim, porque você tem que ler, tá? Por que eu tenho que ler? As pessoas falam que as crianças têm que ler, as pessoas falam que a leitura é importante, professores falam que os alunos têm que ler mais. E aí isso é uma crítica quando muitos não leem, mas querem que seus alunos leiam, e tentam estimular a leitura, mas feito da seguinte maneira, você tem que ler e pronto. Aí você bota o livro na mão da criança que está mal alfabetizada ou que segue essa metodologia global que ele ali em contato com o livro ele vai descobrir. E aí vai colocando coisas cada vez mais complexas exigindo que ele busque um significado ou busque uma compreensão, uma contextualização sociopolítica e tudo mais. E o que vai acontecer? A criança vai achar aquilo chato pra caramba. E não vai ler. E ninguém estimula a leitura dizendo o seguinte, olha só, isso aqui é igual fazer uma atividade física. No começo vai ser cansativo, no começo você vai te dar sono, mas você tem que fazer assim, 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 assim. Começa com um tipo de livro assim, porque você não é um leitor experimentado e você não vai compreender isso. E você vai começar dessa maneira. Então, fazer um acompanhamento, e aí se estimular, formar bem esse leitor, dar livros cabíveis à idade do leitor ou ao nível de proficiência do leitor e mostrar para ele como aquilo vai melhorando até ele se tornar autônomo o suficiente dele procurar as próprias leituras. Eu tenho 3 sobrinhas, uma tem 4 anos, está começando a alfabetizar agora, uma já mais velha, tem 22 anos, e a minha sobrinha do meio é minha afilhada também. Quando eu percebi que ela se interessava por leitura ainda no comecinho, lá no início da alfabetização dela, e aí eu estou dando esse exemplo porque eu costumo dizer o seguinte, eu experimento antes para recomendar depois.
Não adianta eu falar para a pessoa fazer e eu não saber se dá certo ou não. Eu fiz isso com essa minha sobrinha. Eu usei minha sobrinha de cobaia. Eu virei para minha irmã e falei, olha só, eu vou ser responsável pela instrução literária dela. Eu é que vou cuidar da leitura da minha sobrinha, da minha filhada. E então ela, desde novinha, começando a ler, eu escolhi, eu falava, não. Aí ela, quero ler, não, esse você não vai ler por isso e isso, você vai começar por esse aqui. E aí foi aumentando. Fui percebendo o avanço dela, fui colocando coisas um pouco mais complexas. Por exemplo, essa menina tem 12 anos, e aos 12 anos já leu Conan Doyle, já leu toda a saga Harry Potter, já está se preparando para ler O Senhor dos Anéis, e hoje ela já consegue ter uma complexidade de leitura. Por exemplo, tem alguns livros que eu falo, não, você não vai ler isso agora, porque ainda não é para a sua idade, que você não tem a vivência e a experiência para compreender esse tipo de leitura. Mas eu já dou uma orientação, e hoje ela é autônoma, uma coisa linda. Ela já escolhe a leitura dela. E você vê que é um processo que você pode fazer com a criança ainda pequena, mas é preciso fazer uma alfabetização bem feita. E onde deu certo esse processo de alfabetização dela? Por um acaso, ela, como minha mãe mora perto da escola onde ela estuda, minha irmã precisando trabalhar e o pai também precisando trabalhar, ela fica com a avó. A avó é alfabetizadora, só que é alfabetizadora tradicional. E a minha sobrinha deu sorte de, nesse período, ela, coincidentemente, ser aluna da própria avó. Então, minha mãe alfabetizava na escola e em casa. E aí dá para mensurar bem, dá para perceber bem como o processo deu certo. Aí foi covardia até. Aí vai ser uma bazuca. Mas aí reforça essa teoria de que uma alfabetização bem feita, e aí quando eu digo bem feita é método fônico, silábico, indo da parte para o todo, deixar para buscar significado mais na frente, a criança memorizar, memória corporal para fazer a letra, para desenhar, para escrever cursivamente, tem que ter uma memória corporal para fazer letra cursiva, depois aprender a letra de forma, que isso também é um drama hoje, as crianças não conseguem escrever de maneira cursiva. Caderno de caligrafia, né? Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer, e voltar a caderno de caligrafia. Então, todo esse processo, quando é retomado, você tem uma solidez. Você pode até ter uma criança com alguma dificuldade cognitiva, uma real dislexia, que impeça. Mas, de modo geral, você consegue ter uma solidez, e isso neurologicamente é comprovado, uma solidez de leitura que vai fazer com que esse aluno aprenda de maneira consistente, no momento certo, as classes gramaticais, no momento certo, as construções de orações, no momento certo, os conceitos sintáticos, para no momento certo ele partir para a semântica. E aí a gente tem um aluno de ensino médio proficiente, que vai entrar na faculdade proficiente e vai ser uma pessoa muito mais útil, vamos botar assim. Eu não digo útil, mas até mais fácil de lidar com as situações da vida, né? Sim, com certeza. Então, assim, só para a gente já ir finalizando, o Clériston, como a gente colocou esse tema, né, o analfabetismo funcional, como lidar com isso após esse período que a gente está aí, por quê? Porque nós estamos com as crianças dentro de casa, sim. Os pais não sabiam, né, não imaginavam, né? Pode perguntar. Os pais não imaginavam que iam passar por isso, por essa situação. Muitos pais analfabetos funcionais se vendo analfabetos funcionais 2 vezes, né? Porque analfabeto funcional em relação à palavra, em relação aí à escola, tudo que aprendeu, e em relação ao mundo digital. Né? Uhum. Muitos não sabiam nem como mexer aí para colocar para o filho ver a aula ali, né, na escola. Então, uma situação ainda mais complicada ainda, que eu acho até desumano, vamos combinar, entendeu? Porque da minha parte, eu aboli isso, entendeu? Como professora, porque eu vi que isso não ia levar a nada. Né, para crianças de 7 anos. Agora, lógico, né? Crianças que são maiores, adolescentes, jovens, é mais fácil. Mas criança pequenininha, não tem muita lógica isso, né? E aí a gente parte disso aí, né? A gente não sabe, ainda não tem certeza como que vai ser essa volta, se vai ser ainda esse ano. E o que nós, né, pais, agora falando para os pais, esquecendo aí os professores,
porque são eles que estão com as crianças em casa, alguns são professores, outros não são. O que você pensa a respeito disso? O que você tem pensado a respeito disso? Que dica você poderia dar para esses pais desesperados, né, que estão aí dentro de casa? Muitos são professores, mas são pais também. E às vezes, como pai, é mais complicado do que como professor. Pois é, pois é. Como tio já dei aula para minha sobrinha, e era complicado botar para estudar, é bem difícil. Olha, a situação. A gente está vivendo uma situação de exclusividade. A gente está vivendo um momento emergencial que pedem medidas emergenciais. E eu entendo que, se por um lado as escolas precisaram adotar esse mecanismo, e aí não é puxando brasa nem para um lado nem para o outro. Eu tentei olhar a situação de maneira realista. Eu entendo que a parte a escola precisava funcionar e deveria aparecer um meio que pudesse possibilitar a continuidade do processo educacional. Isso que você falou, um aluno adolescente, um aluno maiorzinho, alunos que estão ali até não na alfabetização, não naquele ciclo até o primeiro ano, Fundamental 1, mas que já estão indo ali no terceiro ano, quarto ano, dali para frente, já é possível se colocar uma disciplina nessa criança e ajudar, já há um material. Eu acho que ele caiu aqui. Ah, voltou. Peraí. Estou voltando. Voltou. Voltou, a conexão caiu rapidamente. Então, como eu estava dizendo, realmente a gente tem que entender este lado. E eu entendo o desespero dos pais também de fazer com que o ano não seja perdido. Então, acho que um caminho que os pais que estão vendo aqui já norteia um pouco isso tudo que a gente está falando. Claro, o pai não vai ter a metodologia que um professor tem, não vai ter uma metodologia didática que permita que ele assuma a educação do próprio filho. Eu acho super válido, eu acho que cabe ao pai isso, aliás. Eu sou um defensor do homeschooling, eu sou um defensor do ensino livre, sem o peso do Estado. Eu acredito muito nisso. Eu acho que todo mundo ganha numa situação como essa. E se a pessoa está apta, se ela tem condições, eu acho que ela tem que ter o direito de educar seu filho em casa se ela está preparada para isso. Mas vamos falar para aqueles pais que não estão preparados, que não têm o conhecimento. Eu acho que é o seguinte, os professores desse nível de alfabetização que estão trabalhando e produzindo material e disponibilizando, eu acho que eles são um suporte muito bom para os pais. E isso que a gente está falando de voltar um pouco ao ensino tradicional, algumas coisas podem ser adotadas. Ele pode sentar com o filho uma horinha, duas. Por exemplo, o uso de uma cartilha, ele procurar uma cartilha, mesmo que seja uma cartilha online, para que ele possa mostrar para o filho e trabalhar o som, os fonemas. É uma coisa que minha irmã fez com as filhas dela, pegar aqueles tapetes, aqueles tapetinhos de quarto de criança, com letras, pegar joguinhos com letras para formar sílaba e formando palavra, de uma maneira lúdica, usando como uma brincadeira, mostrando como um jogo, mas botar cartilhas, botar vídeos. Hoje a gente tem uma série de ferramentas na internet que permitem que o pai possa fazer isso. Até uma dica interessante, o Khan Academy, que durante muito tempo foi associado ao estudo de matemática, ao estudo científico, já tem em língua portuguesa estudos de língua portuguesa no Khan Academy. Então, podem ser quiz e jogos que vão desde a alfabetização até o quarto ano, inclusive. Eu fui procurar até para ver se servia para mim, mas ainda não tenho Fundamental 2 e médio, então já estão produzindo na plataforma material para justamente esse segmento que mais precisa. Então, você pode usar essas ferramentas como o Khan Academy, procurar, por exemplo, professores de alfabetização que tenham canais no YouTube que usam de maneira lúdica, buscar cartilhas, mas também essa coisa manual e presencial, do pai estar do lado, botar para fazer um caderninho de caligrafia, aqueles caderninhos que você tem que cobrir o pontilhado da letra. Ou seja, essa volta a algo mais tradicional. Eu acho que isso acaba sedimentando e fortalecendo muito mais o processo de alfabetização de uma criança
do que a gente usar esse método global e usar como é feito, remotamente, joga na internet e pronto. Que é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, não deixa de ser, então vai depender de quem a domina. Assim como o martelo é perigoso na mão de uma pessoa que não sabe usar, o computador e a internet também é perigosa na mão de quem não sabe usar. Então, eu acho que essas ferramentas digitais elas ajudam muito. Mas também o pai ali, já que o professor não está presente, ele buscar isso. Usar a própria internet para buscar cartilha, usar a própria internet para buscar um livro de caligrafia, que hoje é difícil de encontrar em prateleiras, eu acho que isso já é um começo, já é um caminho. E a gente vai ter que se adaptar a isso numa questão assim, dos pais começarem a ter a consciência, né? Eu estou falando isso também como mãe, porque às vezes a gente tem muito pouco tempo, né? Em relação a gente trabalha muito, mas a gente vai ter que começar a ter a consciência de que, na verdade, o maior trabalho em relação à alfabetização não deveria ser da escola, né? Mas deveria ser da família. Sim, a escola deveria ser um transmissor de conhecimento. E a família cuidar de valores e da educação no sentido de valores e comportamentos. E a escola cumpriu o seu papel, que foi destinado, que é transmitir conhecimento. Eu tenho uma bronca quando eu escuto algum professor falar que a escola não é só para transmitir conhecimento. Sim, o papel da escola é transmitir conhecimento. E ele pode usar meios para fazer isso de maneira humanizada. Não é aquela coisa fria de só jogar informação. Pode ser feito de maneira pensada, com base científica, de maneira planejada. E há ferramentas que permitem esse tipo de trabalho hoje. Eu acho que isso veio para ficar, essas tecnologias digitais não vão ser abandonadas. É uma questão de se adaptar e é uma questão de saber usar a ferramenta no momento certo, ou seja, é cumprir com o que nós nos propusemos como professores. Ensinar e planejar como ensinar. Então, hoje, o planejamento vai ter que ser feito utilizando essas ferramentas, utilizando esses recursos que são muito bons, muitas vezes, e trazem bons resultados. E ainda que as aulas voltem, né, a gente deixa aqui um incentivo, né, para os pais, para que ele tenha esse momento com o filho, né? Com Se certeza. você não pode ter, eu não tenho tempo. Gente, tempo a gente faz o tempo, né? Então você precisa inserir na sua rotina esse momento com o seu filho. Por que eu estou falando isso? Eu, como professora, também dou aula já dei aula para Fundamental 2, né, que eles são um pouco mais crianças, né, do que o ensino médio, e eu vejo a carência que eles têm da presença do pai e da mãe. Pois é. Tá? Essa presença. Então, assim, se pelo menos nesse momento, né, os pais pudessem ficar ali, olhar, perceber o que está acontecendo com o seu filho em relação à escola, em relação. Porque na escola, gente, muita coisa acontece. Nós, né, Clériston, nós sabemos das conversas que tem, nós sabemos das coisas que acontecem ali, e que, na maioria das vezes, os pais não têm a menor ideia do que está acontecendo. Então, nesse momento de você chegar junto do seu filho para ver um trabalho escolar, para ajudar, mesmo que as aulas voltem, independente, né? Comece a inserir esse momento na sua rotina com seu filho, para que você conheça mais de perto seu filho. Porque essa questão afetiva, ela afeta muito na questão do conhecimento. Porque a gente sabe que as emoções, elas trabalham aí, né, em relação ao nosso cérebro. Então, quando você é um professor que é mais afetivo, geralmente os alunos tendem a aprender mais aquilo que você fala, né? Então imagina, se o pai tem esse momento... O afeto é muito importante. O afeto vai afetar muito. É muito importante. Vamos dizer assim. O afeto é muito importante. Só para finalizar aqui... É muito interessante. Então, isso que eu queria te falar, da pergunta. Né? Ele sabe qual o método de alfabetização mais indicado para alunos autistas? Larissa, estudante de curso de formação de professores, futura alfabetizadora. Então, você pode falar alguma coisa aí para a gente? Com relação a isso, assim, eu sempre busquei algumas metodologias e tem uma metodologia que eu tenho muita simpatia e ela nunca foi amplamente difundida em lugar nenhum do mundo. Ela é conhecida em alguns aspectos, e ela é interessante porque ela aborda justamente pessoas com autismo, e não só com autismo. A origem dela foi justamente pessoas com autismo e outras questões cognitivas, que é o método Montessori.
Hoje ele tem é vendido como algo exótico, uma educação alternativa. As escolas montessorianas, elas são geralmente escolas caríssimas e geralmente alunos com um bom padrão aquisitivo, ou médio padrão aquisitivo e tudo mais, são escolas particulares. E, curiosamente, o método Montessori ele nunca emplacou. Porque coincidiu, quando ele surgiu, em paralelo surgiu também a Escola Nova, nos Estados Unidos. E aí, muitos países, por uma questão da escola nova ter uma chancela estatal, muitos países adotaram. O próprio MEC e a educação no Brasil foi pautada, a criação do MEC foi pautada na escola nova, por exemplo, lá na década de 30. O Anísio Teixeira, ele era um discípulo de John Dewey. Então, e depois, logo depois veio o fascismo, então caiu por terra a imagem do ensino Montessori. E em nenhum lugar ele entrou tanto como poderia entrar. Então, só que o ensino Montessori ele surgiu, isso aqui é interessante, ela criou uma metodologia de alfabetização e de ensino para crianças que justamente tinham dificuldades cognitivas, tinham deficiências cognitivas em algum grau, desde os mais leves até os mais intensos, graus mais altos, e aí incluir o autismo. E aí, esse processo dela se mostrou eficiente, porque essas crianças começaram a aprender, e não só isso, ela ensinava, o processo tratava do aprendizado tradicional, como a gente faz aqui, como a gente conhece, mas ele também dava autonomia à criança. Então, quando passava pelo ensino, pelo método da Maria Montessori, ele saía alfabetizado, saía com um domínio razoável da leitura que o ajudasse a viver em sociedade, e ele saía autônomo. Inclusive, quando ele foi implantado, quando foi visto, estudiosos, educadores lá da Itália, viram que o método deu certo com crianças com deficiência, eles resolveram testar com crianças saudáveis, cognitivamente saudáveis, que não tinham nenhuma deficiência, nenhum problema cognitivo. E se mostrou tão eficiente quanto. E da mesma maneira a criança tinha um respaldo. E esse método Montessori, ele mescla alunos com deficiência com alunos saudáveis. Então isso que se fala muito da inclusão dos alunos autistas, da inclusão desses alunos, eu tenho algumas reservas quanto a essa inclusão, do modo como ela é feita, que é pegar uma criança que precisa de uma atenção especial e jogar no meio dos alunos regulares, que é o que na verdade acontece. E curiosamente, sem preparo nenhum de nada, né? E é interessante que a rede pública é mais preparada para receber esse tipo de aluno que a rede privada. Sim, muito, gente. Não vou nem falar. E esse método Montessori, respondendo a pergunta sobre o autismo, eu acho que o método Montessori, as escolas montessorianas, eu acho que elas são as melhores opções para trabalhar até mesmo essa inclusão. Porque foi um método que surgiu para atender crianças com algum grau de deficiência cognitiva, de problema cognitivo, e que foi ampliado para as crianças que não tinham, então agregou. Ou seja, isso é uma coisa que é feita desde a década de 20 e década de 30. Está muito na moda agora, mas foi feito corretamente. Então, acho que responde a pergunta. Acho que o método Montessori seria o mais adequado nesse sentido. Ela está dizendo aqui, ó, fui alfabetizada no método montessoriano em 1980. Vou tentar, então, me lembro bem. Que bom. Então, ela já tem a experiência como aluna, ela pode replicar isso como professora. Legal, muito bom. Então, vamos... Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente finalizar aqui? Olha, a gente está em 2 horas de live. Rendeu bastante a conversa. Mas esse assunto renderia, assim, o dia todo, né? Vamos dizer. A gente vai fazer mais, com certeza, mais lives aí, trazendo... Eu acho que a gente poderia fazer uma live específica para pais, né? E aí a gente faz uma divulgação aí para os pais, porque eu acho que os pais precisam muito de um apoio, né? De uma ajuda. É um momento tenso, né? Que muitos pais têm vivido. Tem gente que não consegue, né? Fica desesperado com essa questão da escola. A gente pode fazer uma live falando um pouco sobre o homeschooling, né? Não é a minha especialização, mas eu estou buscando isso porque eu quero fazer isso na minha casa. Eu tenho 3 filhas.
Uhum. E a pessoa vai falar assim, ela é professora e quer fazer homeschooling, né? Mas justamente porque eu sou professora é que eu quero fazer o homeschooling. Só para, aproveitando, já finalizando, não querendo me alongar muito, quando eu fui buscar sobre homeschooling, e aí eu fui pegando informações, e assim, aqui no Brasil é pouco divulgado. Aqui, eu acho que são só 9.000 pessoas, 9.000 crianças que são educadas em casa, que ganharam na justiça e foram conseguindo educar em casa. E me chamou a atenção uma coisa curiosa. E assim, em tese, o homeschooling é uma pessoa que não confia no sistema educacional na escola privada. E quer ele educar sem a influência de professores. E aí eu fui ver o perfil dos pais que praticam homeschooling. 90% são educadores. Sim. Ou Só seja, sendo educador para ter essa coragem, né? e é educador que sabe o que é mesmo Sabe, as entranhas e o que está por sabe. A trás. gente sabe. A gente sabe até onde o São calo aperta. muitos aspectos, né? São muitos aspectos. Sim, Tem a sim. questão tem o aspecto da intelectualidade, que a gente vê que a maioria das vezes o professor não tem, né? Eu mesmo posso falar que eu passei a estudar muito mais fora da faculdade do que dentro da faculdade. Ah, muito mais. É. E assim, muitas pessoas estagnam, né? Muitos professores acabam estagnando porque tem muita turma, tem muito trabalho, e às vezes eles não conseguem ir Pois é. além, né? E realmente isso é verdade. E tem muita professora que está neurologicamente afetado também. E isso acaba sendo passado, né, para os alunos. Então, assim, É, são muitas coisas. São questões, a questão assim, eu pego, né, os livros da minha filha e falo, gente, mas é muita pobreza intelectual isso aqui. é Não dá. complicado. Não dá. É complicado. É muito complicado. Então, assim, quem pode, né? Quem pode, eu digo quem pode não é financeiramente, não, né? Eu digo assim, quem pode em relação a tempo, né? Porque tem pai e mãe que trabalham o dia inteiro, Verdade. né? E aí fica muito difícil dele conseguir fazer isso, né? Mas enfim. Então depois a gente pode fazer umas lives assim voltado para os pais, depois a gente pode fazer algo voltado para os professores. Sim, O sim, professor muito Clériston importante. tem vários projetos em relação a cursos, né? Sim, sim. Para atualização dos professores, se é que eu posso dizer essa palavra, né? Mas para os professores melhorarem aí as suas técnicas, a sua forma de dar aula, a questão, né, de até mesmo de informatizar aí as suas aulas, né, utilizar as É verdade. tecnologias. Eu iniciei um curso para as pessoas que precisam um pouco mais de aprender a gramática da língua portuguesa e eles não têm mais essa possibilidade de voltar para a sala de aula. Né? Não é um curso de alfabetização. Curso de alfabetização fônica, eu indico aqui um curso que foi lançado agora da doutora Inês. Tá? A doutora Inês é uma estudante, assim, já é de anos e anos e anos que ela estuda tudo isso, tá? Ela lançou o curso de alfabetização fônica. Então, quem tiver interesse, eu posso colocar aqui, o nome do site é Andapef, tá? Ensinando você a alfabetizar através da alfabetização fônica. Então, assim, é um curso incrível, vale muito a pena para quem quer fazer isso em casa com os filhos, ou para quem quer ajudar os filhos nesse momento que a gente está vivendo. Mas esse curso que eu fiz, não está aberto, vou lançar de novo outra turma, mas já fechei uma turma, é justamente para ajudar as pessoas que se sentem assim, como a gente falou assim, num vácuo. Ela não É, vai mais voltar para a escola, né? mas quer aprender, mas Mas está perdido, não sabe para onde ir. exatamente, quer escrever melhor, quer estudar a Bíblia, esse curso é voltado para os textos bíblicos, né? A pessoa quer estudar a Bíblia, mas sente um pouco de dificuldade, porque, querendo ou não, a linguagem bíblica é uma linguagem clássica, mais erudita, né? Não é qualquer coisa por aí, né? Assim, é interessante isso que você falou do estudo, aprender gramática para estudar a Bíblia. O estudo de gramática ele nasceu para isso, inclusive. O trivium, a origem do trivium lá na Idade Média foi justamente para compreender os textos sagrados. Então, até o resgate, a tradição, até para isso, até uma questão da religiosidade de cada um, a pessoa tem uma crença, quer conhecer os livros sagrados, até a compreensão do que ele acredita, é importante passar por um processo de leitura mais bem aprofundado, um processo de alfabetização mais bem aprofundado.
Então, assim, eu incentivo muito, sabe, as pessoas voltarem a estudar mesmo quem tem dificuldade, começa, mesmo que você já seja adulto, tem muita dificuldade, começa por um livro mais simples, começa por uma literatura, por uma leitura de algo que te interesse. Ah, eu odeio ler, sempre detestei ler. Quebra isso na sua vida, porque a leitura é o começo de tudo, e aí você vai começar a ir por algum livro, por algum texto, por alguma coisa que te traga interesse. E aí depois você vai subindo seus níveis de leitura. Não é isso, professor? Isso aí. Como um exercício físico, você começa do peso menor e vai aumentando a carga de peso até você atingir uma maturidade corporal em uma forma física que você deseja. A leitura é a mesma coisa. Você vai começando com tempos menores, meia hora, 30 minutos, 40 minutos, vai aumentando o tempo de leitura, vai aumentando a complexidade aos poucos. Quando chegar um momento, você vai nem perceber, vai ser um leitor avançado. E com prazer, né? E lendo prazerosamente, que é o mais importante. Então é possível, mesmo que você já tenha passado da sua idade escolar, é possível dar a volta por cima nisso aí, começar, vai começando dos pouquinhos. A Bíblia, por exemplo, tem gente que não consegue ler a Bíblia porque tem dificuldade. Lê 15 minutos, lê 2, 3 versículos, depois você vai ler um capítulo, lê 2 capítulos, e aí vai. Gradativamente. Isso aí. Professor Clériston, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Foi uma honra conversar aqui com essa pessoa aí sabida. Sabida. Pressão Essa pessoa sua. sábia, vamos usar essa linguagem mais rebuscada, com essa pessoa sábia aí, né, transbordando aí o conhecimento dele aí pra gente. É um prazer. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Eu espero que a gente tenha muitos mais lives com você aqui. Com certeza. Assim, eu, de coração, eu agradeço muito o convite. Eu fiquei muito feliz de poder falar de tudo isso, que eu acho que a gente tem que discutir os temas certos, não ficar só preso a clichês e abordar com coragem o que precisa ser abordado. Vou aproveitar para fazer um merchanzinho rapidinho. Isso, pode fazer. Como você falou, Gabriela, eu trabalho com capacitação de professores, tanto a parte de técnicas de ensino em sala de aula, quanto a capacitação no uso de tecnologias. Então, eu vou começar a produzir um curso online para justamente aprender a mexer em ferramentas digitais, trabalhar com ensino híbrido, como planejar uma aula. Isso, vindo da minha consultoria, eu continuo dando aula em sala de aula, mas estou começando a montar um material para essa necessidade, porque a gente sabe que isso veio para ficar e muitos professores não dominam essa tecnologia. Então, é importante capacitar. E um curso online, a vantagem é que ele pode fazer no tempo dele. Então, a partir da minha consultoria, KJ Consultoria Educacional, dentro em breve vai ser lançado um curso, ainda estou vendo a plataforma, para lançar um curso de capacitação de professores, primeiro de maneira digital, e posteriormente fazer um trabalho de capacitação para aulas presenciais também. A ideia é preparar o professor para que ele saiba o que fazer dentro de sala de aula, possa planejar uma aula. Eu acho que isso é muito importante. O professor bem preparado, seja intelectualmente, quanto com técnicas, com habilidades e sabendo manusear as ferramentas disponíveis, ele consegue extrair um desempenho muito melhor dos seus alunos. E aí, quem sabe, a gente começa a mudar esses números aí, tão assustadores. Eu acho que nós, como professores, temos uma responsabilidade muito grande, independente de salário que ganha, independente porque o professor não é respeitado, não é. Eu acho que isso depende muito da gente. E muito da postura do professor. Não é ficar esperando ninguém, entendeu? Eu acho que depende muito da gente e até mesmo em relação à nossa seriedade com o nosso trabalho, né? Porque quando a gente se forma, a gente já sabe o salário que a gente tem, né? A gente já sabe o que vem pela frente. Então, assim, e foi uma escolha. Foi uma escolha, né? Então, assim, se não foi a sua escolha, se não é o que você gosta de fazer, se você não tem vocação para isso, vai para outra coisa, né? Verdade. Busca a sua vocação, busca aí o que você foi chamado para fazer aqui nessa terra. Busca a sua missão. Né? Porque essa missão aqui, minha filha, é árdua mesmo. Né? E se você abraçou o magistério, abrace com coração e competência. Exatamente. Uhul! Obrigado, então é gente. isso.
Gente, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui na live com a gente. Depois compartilhem aí esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas com esse conteúdo, porque a gente faz a live aqui para isso mesmo, né? Para que as pessoas abram o pensamento, para que elas pensem, poxa, por que meu filho está passando por isso? Por que essa situação está desse jeito? Tem jeito, gente, tem jeito, a gente precisa se unir, pais, professores, escolas, todo mundo junto, não é um contra o outro, não é professor contra escola, escola contra pai. Quando eu falo de homeschooling, não é falando que a escola não serve, tá? É porque em relação ao meu pensamento, à minha crença, ao que eu tenho de valores, eu acredito que eu preciso abraçar isso, mas nem todos os pais podem fazer isso. Nem todos os pais querem fazer isso. Então, cada um tem que ter a tua escolha, tem que ter liberdade. Nós, que estamos na sala de aula, precisamos abraçar esses alunos como professores capacitados, como o professor falou, e como professores que se sentem amando aquilo, vocacionados para aquilo. É árduo? É. Mas se eu estou ali, eu vou dar o meu melhor, né? Vou fazer com dedicação aquilo que eu tenho para fazer. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Mais uma vez, obrigado, professor Clériston. E até a próxima, né? Eu que agradeço. Obrigado a todos também. E até uma próxima. Então, tchau, gente. Vou finalizar aqui a nossa live, senão a gente não vai embora. Não é verdade? É verdade. Bye, bye para todos. Tchau, fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Então, pessoal, essa foi a parte final da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Quem não acompanhou, assista os outros vídeos, o primeiro e o segundo vídeo. Quem acompanhou, divulgue esses vídeos, compartilhem. Vamos discutir o problema, vamos discutir esse assunto. Peço que coloquem comentários aqui no vídeo para a gente poder debater e ver o que agradou, o que não agradou, o que vocês querem que seja abordado sobre educação aqui no canal. Esse aqui é um espaço para tratarmos desse assunto tão caro para a sociedade brasileira. Não se esqueçam de seguir o canal, ativar notificações e compartilhar ao máximo essa ideia. Em breve traremos mais novidades para vocês, vou falar de ensino híbrido, vou falar de tecnologias aplicadas à educação, que é o que vai ser o futuro após essa situação que a gente está passando. Então, muito obrigado pela atenção, obrigado por quem compartilhou, obrigado para quem está seguindo o canal e vamos forte nessa luta para melhorar o ensino no Brasil. Um abraço, gente!